e vem aqui comigo pra eu continuar. Me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, Vamos esperar um cadinho o Instagram entregar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dando meu boa noite com esse louvorzão maravilhoso. pra onde eu irei? Sei que eu preciso. A gente precisa crer todos os dias, né? O planeta não tá fácil, as situações das pessoas não tá fácil. Então vamos começar essa live aí com gratidão, gratidão por estarmos vivos, gratidão por estarmos aqui compartilhando todo o nosso conhecimento. E compartilhar conhecimento é uma dádiva para mim, é o meu dízimo para o universo. E hoje eu tenho uma convidada especial, né? Convidada que eu conheci aqui através da internet. Ela começou a me seguir. Apareceu, Beca, apareceu sim. Eu já vou te chamar, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Danile de Oliveira, eu sou cuidadora de idosos, tecnóloga em gerontologia, mentora e consultora das novas cuidadoras. E hoje eu quero chamar uma cuidadora muito impressionante que eu conheci e que me chamou muito a atenção a história dela. Me chamou muito a atenção a forma como ela direcionou os cuidados e eu quero muito que ela compartilhe essa história com vocês. Eu acho que compartilhando as experiências, a gente também consegue otimizar e performar na nossa arte de cuidar. Só me falem se vocês estão escutando bem, se vocês estão... O áudio tá tudo certo, a imagem tá boa. Eu vou chamar você, Beca. A imagem tá boa, o som tá bom? Muito bom, vamos lá? Tô cheia de perguntas, tô cheia de curiosidades. Eu espero realmente satisfazer tudo em uma hora, que é o tempo que o Instagram me entrega. Vamos chamar ela pra roda. Vem pra perto, Beca Angel, Rebeca Angel. Ela vai me falar o nome. Bora, Beca, corre pra cá. Corre pra roda, Beca! Pode te chamar de Beca? É assim mesmo? Como é que te chamam? Pode, eu acabei colocando esse link no Instagram porque é a forma que eu me sinto confortável de ser chamada, mas não tem o menor problema de ser chamada por Rebeca, É Beca. Rebeca Angelim, é isso? Oi? É Rebeca Angelim. É. Aí não tinha como colocar Angelinha, eu deixei só Ângelo mesmo. Ah, então tá. Beca, eu quero que você comece aí se apresentando e quero que você fale também, além de se apresentar, da sua formação, tá? Você é formada em quê? Eu sou E formada em educação física, né? Sou licenciada em educação física para trabalhar como professora em escola. Mas aí ah, todo o meu processo foi voltado aos cuidados com a minha sogra, né? Então a gente tinha todo esse apoio, tanto na faculdade quanto fora dela, com as equipes que cuidavam da minha sogra, né? Fisioterapeutas, enfermeiros, médicos que acompanhavam ela já antes de eu a conhecê-la. E aí era muito apoio. Graças a Deus eu tive muito apoio. Também muita busca, muita procura, muita ânsia de conhecer. você tinha toda uma equipe multidisciplinar, né? E você foi acabando fazendo parte dessa equipe com todo o apoio de profissionais que te deram aí suporte para você entender as questões dela, para você poder administrar melhor aí o seu dia a dia. É isso? Isso. E aí a E educação você física. tem o curso de cuidadora ou não? Você simplesmente faz por missão, por amor e por propósito? Aí, deixa eu só complementar, né? Eu entro na pergunta. A educação física aqui no interior, como ela é
tem licenciatura aqui no interior e não tem o bacharel, a gente também pode atuar promovendo atividade física, exercícios, na academia, fora dela, em clubes. E só que o meu direcionamento sempre foi o bacharel, mas eu amo lecionar. E aí Ah, eu acabou, também. fez essa junção, fez essa junção totalmente especial. E tu estava falando sobre que eu não tenho, se eu tenho um curso, né, de Se cuidadora. você tem o certificado de cuidadora ou você foi intuitivamente fazendo a sua arte. Eu fui forçada pela rotina, né, pela experiência. Mas nenhuma cuidadora assim abaixo nem acima de mim. Somos todas niveladas por conta da experiência e da busca por esse conhecimento, assim, de forma que acabou me instruindo muito, muito mesmo. Sim, eu aconselho, inclusive, né, Beca, que todas as cuidadoras tenham esse seu espírito, porque muitas eu vejo que têm o certificado, mas são cruas ou não buscam se atualizar, né? Então, assim, parabéns por esse seu incessante querer atualizar-se, né? Eu sou um pouco assim também, sou inconformada com as coisas, eu quero buscar informação, eu quero a última informação do momento. Inclusive, eu estou numa rotina de pesquisa muito grande e estou revendo todas as doenças que eu já vi no curso e incrementando com mais, porque cada vez mais surgem novas doenças, né? E, e você me conta um pouquinho desse teu cuidado com a tua sogra. Você teve que interromper sua vida? Você parou de trabalhar, parou de lecionar? Você administra tudo? Como é que você faz para dar conta dessa demanda? É impressionante. Eu falo sempre que é os propósitos de Deus na vida da gente. Sim, A gente busca um caminho, mas Deus bota a gente no caminho dele. sim, sim. Em 2015, eu fiquei desempregada. Não sei por qual motivo. Meu patrão demitiu o meu colega de trabalho e ele acabou me demitindo. Sem nem mais nem menos. Disse assim, não, eu só não gostei de você. E aí, não era nem meu patrão, era meu supervisor. E aí, acabou que eu fiquei 2 meses, né, desempregada. Não deu tempo nem de procurar um emprego novo. A minha sogra teve um AVC isquêmico. Aí, Ah, tá. aí O como AVC isquêmico. Explica um pouquinho o que é o AVC isquêmico, porque tem o hemorrágico, né? O é, isquêmico, ele deixa sequela, ele deixou sequelas, como é que ela se recuperou rápido, devagar? O que foi o AVC para ela? isso. Aí o AVC dela deixou sequelas no lado esquerdo. Ela ficava totalmente travada, a mãozinha fechada, não falava bem, só abria os olhinhos e estava se alimentando por sonda. Quando eu passei a cuidar dela no hospital, foi impressionante, impressionante. Porque eu avisava para ela que ia entrar alimento na sonda, eu avisava para ela, eu dava bom dia, eu dava boa tarde, eu dizia que ela ia almoçar, eu dizia que ela ia jantar. Acabou que não deu uma semana, ela tirou a sonda. Eu cheguei, eu me arrepio aqui. Porque os médicos diziam, Gente, peraí, Beca, deixa eu só atualizar o pessoal. AVC significa acidente vascular cerebral. Ele pode ocorrer de duas formas, isquêmico ou hemorrágico. O hemorrágico, gente, é aquele que espalha sangue por todo a região e fica muito difícil, né, da recuperação. O isquêmico, ele pode vir a travar alguma coisa. No caso da sogra da Beca, travou várias coisas, como ela falou, ela só movimentava os olhos, estava com a mão com a mobilidade reduzida, mas com o tratamento, com o direcionamento de tratamento e com os cuidados da família, da Beca, mais precisamente, ela começou a ter um quadro de melhora muito significativo. Foi isso, Beca? foi. E aí ela tinha fisioterápico lá, ela fazia
toda a mobilidade, né, passiva. O próprio paciente faz. A passiva é quando eu movimento o membro do meu paciente. Muito bom. Sim, sim. E você então fazia esse manejo. Quem foi a fisioterapeuta, eu não sabia nada, 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 nada. Eu só cuidava com carinho, prestava atenção, olhava o que as enfermeiras faziam, o que o médico dizia. Eu acompanhava tudo. Eu ficava, tô aqui até com o laudo dela, da ressonância do crânio, Uhum. ressonância. E aí eu olhava tudo. Mesmo sem entender, eu olhava. E perguntava também o que aconteceu, quais são as medicações que ela vai tomar, que ela vai tomar e tudo mais. E aí, com o apoio do meu esposo, que ficava os dois, fica até hoje, os dois sempre. A gente não tem com quem revezar, não tem ninguém da família para revezar. Assim, só vem o filho dele, ajuda, mas sai. Não, se eu adoecer, não posso curtir minha doença, tenho que cuidar dela também. Gente, isso que eu ia Aí, perguntar. A sua rede de apoio no não, domicílio, ela é restrita, né? Não tem, né? muito, não tá assim. Eu saio Que eu de barra, casa né, com meu Beca? Porque a gente precisa de rede de apoio, né? muito, muito. Então, Você eu tem ideia. concluo que se você não tem rede de apoio, automaticamente você já passa pela dor da sobrecarga. O seu esposo também, né? Porque vocês devem ter É, jornadas duplas, triplas para poder prover o sustento de vocês. eterno. E hã? Plantões eternos. Plantões eternos, não tiram férias, não tem pausas adequadas para poder ter aquele respiro, sair daquela situação, ver outras situações. Isso é indicação clássica rumo à sobrecarga. Não é verdade? É verdade. Aí E daí, foi só o AVC que ela tem ou ela tem outra comorbidade? Vai falando pra gente. daí de 2016, que o médico dizia que como tinha paralisado o lado esquerdo, ela não voltaria a andar, ela ficaria restrita ao leito. Só que eu não parei com as fisioterapias. Eu trouxe uma fisioterapeuta da Unimed, que ela pagava na época. E aí ela vinha todo dia, fazia o eletromagnético, né, o TENS, para poder voltar a sensibilidade motora dela, voltar o estímulo. Sim, E ela sim. era muito, muito forte. Ela sentava, já começava a puxar para se sentar só. A gente tinha que dormir no chão, pertinho dela, para poder ver se ela ia colocar a perninha para fora. E às vezes a gente pegava ela se levantando da cama e ficando escorada, assim, na cama, em pé escorada. Roberta, ela Quer vai dizer, voltar. ela estava ativa todo o tempo, ela estava ativa no próprio recuperação, na própria recuperação dela, né? Em nenhum momento ela desistiu, mesmo estando muito limitada. Ela se ajudou muito, muito mesmo. E aí, quando a fisioterapia não vinha, que era no sábado e no domingo, eu comecei a praticar com ela. Quando ela começou a ficar em pé, a gente comprou o andador, né? Aquele aparelhinho que é tipo uma mesinha, só em pé. Uhum, Ele comprou um andador para ela se firmar no andador e começar a se pôr em pé. Pelo menos se pôr em pé. uhum. Já fazia uns 4 meses que estava acamada. E aí ela tinha medo de tornar a levantar. Mas só que a gente sempre encorajava. Ó, a cadeira tá atrás da senhora. Se a senhora sentir alguma coisa, é só sentar. É só ir para trás. Uhum. E aí Esse encorajando. incentivo constante, né, da família é muito importante. Eu acho até importante de falar, Beca, que independente da cuidadora ser familiar ou profissional, muitas eu vejo que tem um posicionamento assim, ah, isso não é minha área, eu não vou mexer. O incentivo, você não precisa ser da área da fisioterapia para dar o incentivo. Você tem que passar segurança para a pessoa executar um movimento, né? Então, Mesmo assim, tem cuidadoras que pecam por não ter iniciativas de fazer o seu paciente melhorar. É verdade. Mesmo a pessoa sabendo que não é sua área, mas é importante você interagir
com a área do outro. Porque acaba que você aprende muito mais. Acaba tendo esse vínculo, né, de passar o seu conhecimento, que você está ali dia a dia com ele, acompanhar, junto com o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta pode perguntar, e hoje, como é que ela esteve? Ela estava mais animada ou não? Né? E vai tendo esse acompanhamento, Sim, esse retorno sim. do profissional. A fisioterapeuta nunca pediu, não, Rebeca, deixa ela à vontade. Eu não, eu tirava uma horinha da tarde, fazia com que ela tivesse essa coragem de se levantar. E aí não demorou nem 2 semanas, ela já estava dando os primeiros passinhos, assim, um pezinho atrás do outro e sentando. É, foi muito Cara, é o melhor impressionante, porque só resultado do mundo. duas, duas pessoas só confiavam que ela voltaria a andar. Duas. Só Quem? eu e só 2 pessoas confiavam que ela voltaria a andar. 3, na verdade, né? Que era a fisioterapeuta, uma amiga dela e eu. Ninguém mais, porque todo mundo achava que o que o médico disse. Caramba, muito bom, Beca, muito bom. Assim, e a gente se emociona. Eu, só de você falar, eu nem conheço, mas eu já me emociono. Porque eu trabalhei com pessoas muito limitadas também, de mobilidade. Eu nunca peguei acamado, nem cadeirante, né? Não é muito minha praia. Mas pessoas realmente com mobilidade reduzida. E que quando a gente vê o progresso, é realmente, cara, é animador demais, né? Dá vontade de Ah, trabalhar com isso a vida inteira. era muito bom, porque a gente começava a ir à missa, a ir grupos de idosos, dançar quadrilha no São João. Era, Ela ficou animada, né, Beca? era que me Ela voltou à vida, né? Ela tem essa sede de vida, então, a sua sogra, né? voltou. Aí, depois desse episódio dela tornar, acabou que meu marido trabalhando à tarde, ela disse que ia beber água. Tinha passado a tarde com dor nas pernas, porque ela era bem pesadinha. Ela emagreceu na época que ela estava acamada com AVC, mas ainda continuava pesadinha e com desequilíbrio. Ela tombava para o lado. Uhum. Até hoje ela tomba para o lado direito. Tá na cadeira e ela tomba. Vai tombando, vai tombando. Sim, sim, sim. E aí ela disse que ia beber água e eu tava passando pano na casa. A casa dela é grande, tem 35 metros lá de fora para dentro. E Nossa, para só 2 pessoas, né? Só eu e meu esposo. E quando ele saiu, sim. eu dela dizer que ia beber água. Quando eu notei que essa água estava demorando um pouquinho, que eu achei que ela poderia estar lavando uma louça, que aí ela poderia se cortar com algum vidro que ela acabava quebrando. Ela deu um grito lá do muro, tinha caído no canteiro. Pense, Ai, nos Beca do céu. E agora? 5 meses só que ela tinha voltado a andar. Foi no mesmo ano, final do ano de 2016. Aí Nossa caiu Senhora. no muro, né, no canteiro do muro, caiu sentada. Chamei o vizinho para me ajudar a levantar ela. De cara a gente viu um edemazinho aqui, começou a ficar vermelho, roxo. E aí eu coloquei gelo, mas quando eu tirei o Uhum, gelo, tava aquela coisa alta, né? Um inchaço, um edema inchado. Eu digo, fraturou. hum, A senhora fraturou a clavícula. Ela mesma estava dizendo, eu quebrei, eu quebrei. E aí quando uhum, não demorou nem 15 minutos, meu esposo chegou, a gente levou para o hospital. Tava fraturado. uhum. Ela usou a tipóiazinha e muito teimosa, não queria repouso, não queria, não queria. Acabou que ela ficou tão estressada que me agrediu, me deu um chute para me sair de Ai, perto meu dela. Deus. Olha como é que ela ficou tinhosa, gente. Como foi? Também já do problema do AVC, né? Ter dado o Alzheimer, que a gente vai já entrar nesse caso, que a gente até então não sabia que ela tinha, a gente só achava que ela era muito teimosa e tinha uns esquecimentos normais, né? Nada normal.
E, Não, esquecimento não é normal, não, hein, gente? Não vai achar que idoso esquecer é normal. É. e aí, com esse chute que ela me deu, acabou inflamando, também devido à queda ter sido sentada, inflamou o abdômen. E aí a gente levou para o Iguatu, que é uma cidade vizinha daqui, que tem o hospital particular, e aí tem todos os exames completos, né, que ela poderia Os fazer. recursos, entendi, entendi. Aí quando a gente chegou lá, na tomografia abdominal, acusou a inflamação, a infecção, e aí deu para ver que ela fraturou a primeira vértebra da lombar, a primeirinha. E aí foi feita a Beca ressonância do céu. depois. E agora? Ela estava com a clavícula, ela estava agora com a lombar, né? E a clavícula. E consequências do AVC. Consequências do AVC. E aí o sentimento de culpa que eu fiquei, tu não tem noção, porque eu prometi. Calma, calma, Beca, não fique. Você estava dando o seu melhor, minha amiga. Você estava dando o seu melhor com os recursos que lhe foram disponibilizados. Era tudo que eu ouvia e que me tranquilizava. Era isso. Aí, até hoje é o que me tranquiliza, porque todo mundo sabe que eu me dou além de eu. Totalmente. Não, você tem esse perfil, né? Eu não te conheço pessoalmente, não sei, não convivo, mas eu sinto que você tem esse perfil de dedicação total a você, igual o Casas Bahia, sabe? À época, ela tinha 87 anos, pra tu ter noção. 87 anos, ela já tem 92 agora, né? Então, olha o tanto de tempo que ela passou já com tanta coisa, né? E aí foi para ela ficar em repouso, para Uhum. sondada a urina, xixi, para não ter que estar virando tanto para trocar a fralda. Ela ficou em repouso, foi bastante difícil encontrar posições para alimentá-la, porque só nós dois só, e a maioria das vezes era eu só. Chegava da faculdade, meu esposo já tinha que ir trabalhar, né? Estudava de manhã e ele trabalhava à tarde, então era bem sufocante a rotina. E graças a Deus mesmo, mesmo a coluna dela tendo emendado assim, ó, o corpo Uhum, da uhum. testa e uma abaulação, assim, abaulado, né, que chama tórax. Nossa, nossa, nossa. Não, não restaurou aqui como era para ser, É, nessa perto da gente. idade é bem difícil, né? Nessa idade, restauração óssea para acontecer só um milagre mesmo. E eu estou muito comovida. Como que eu vejo algumas famílias simplesmente se delegando ou abandonando, né? Não querendo abarcar para si essa responsabilidade. E me parece que você e seu esposo são bastante jovens. Eu acho que eu não cheguei a perguntar a sua idade, mas vocês são bastante jovens e já abarcam para si essa. Eu acho que vocês fazem mesmo por gratidão, né? Por amor, por afeto, mas não esse tipo de trabalho, Beca, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Escuta o que eu estou te falando. É por isso que eu falo que é uma coisa de Deus, porque nós somos escolhidas. Nós somos escolhidas. Tá atualizando aí seu celular, Beca. Beca, se você estiver me ouvindo, volta depois. Cai e volta, porque o seu celular parou. Deixa eu botar aqui nos comentários. Beca, sai e volta. Ah, voltou. Eu já ia falar, Beca, sai e volta. Agora que Quem voltou. tá assistindo, gente, me dá um Tá me retorno. escutando? Mas voltou, né? Voltou. É, agora voltou. Tá, eu estava falando que você realmente tem essa missão linda porque foi escolhida. E que essa missão não é para qualquer pessoa.
por Deus. Deus coloca, assim, elos na vida da gente concretos, concretos demais. Eu fiz no início por amor ao meu esposo e depois acabou que eu tava amando minha sogra já. Ela Natural, né? Vocês começaram a ter uma intimidade muito grande. E assim, Beca, desse percurso de 2015, né, 2016 para cá, que você acha que foi quais foram os seus maiores desafios? Dentre as quedas, dentre hospitalização, né, volta para casa, recuperação, descobertas de novas comorbidades. Você ainda nem chegou ainda nessa parte que você falou que vai chegar, né, da constatação do Alzheimer. Mas só nesse percurso que você já contou para a gente, para você, como cuidadora, quais foram os maiores desafios? O que foi eu era, difícil, né? eu era muito, muito novinha na época. Eu tinha 20 anos. Tenho 26 agora, 6 anos cuidando dela. E aí a gente não. Cabeça de jovem não tem muita preocupação. A gente sabe que cabeça de jovem é assim, né? É momentânea, tudo é passageiro. E aí até Sim. hoje eu tenho essa perspectiva que vai passar. Ninguém nasceu para ser semente, né? Infelizmente. E dentre essas, eu não queria deixar ela sem cuidado. Eu queria que ela Uhum. tivesse o máximo de apoio, de amor perto dela, junto com meu esposo, né? Eu não queria abandoná-los, seria covarde da minha parte. Mas aí, Uhum. dentro todos esses desafios, acho que o pior foi a descoberta do Alzheimer, né? Que ficou como consequência de 3 AVCs que ela já teve anteriormente. Tá. Antes do AVC que você contou, do AVC isquêmico, ela já tinha tido Mais outros dois, AVC. mais dois. Sim, porque o Alzheimer ele pode vir, sim, decorrente de traumatismos prévios. O AVC não deixa de ser um traumatismo. Pode ser que ela não tenha batido a cabeça, mas aconteceu dentro dela alguma coisa que, né, abalou bastante. E sim, o Alzheimer pode vir consequente. Foi. Aí essa descoberta acabou nossa, como é que vai ser a partir de agora? Quando ela tinha essa ida ao hospital, que retornava para casa, Uhum. não reconhecia a casa, ela ficava extremamente ansiosa, ansiosa Confusa, né? a ponto de gritar, de chorar, se desesperar, se remexer, estando com a fratura na clavícula. Tinha que apertar um pouco a tipoia, né? Acho que é a abraçadeira tipoia que chamam nesse caso. Sim, sim, sim. Aí acabava que eu tava com a medicação, ela fazia uso do escitalopram, não sei se você conhece, Uhum. cloridrato Conheço. escitalopram. Era prescrito e a gente dava, né? Porque era prescrito. Acabava que o que funcionava era trazer os netos para conversar com ela, acalmar. O que funcionava era o apoio, tentar acalmá-la. E O aí conforto depois eu emocional percebi, da família, né? Ela se sentir entre os entes queridos dela. a Muito voz, bom. o dia, a presença e tudo isso acalmava mais. Uma música acalmava ela bem melhor do que a medicação. Daí eu lendo, Uhum. eu pesquisando, lendo, tendo essa curiosidade de saber como agir, acabei vendo que o memantina atrapalhava muito mais do que ajudava nessa época. Muito, Início, muito. Beca, se você viu lá a Maratona do Alzheimer, não sei se você chegou a assistir, né? Inclusive eu recebi caixinha nos stories hoje, aí eu falei, gente, vai lá ver a maratona, porque são dados de pesquisas muito recentes, recentes que eu digo aqui, 2017 para cá, porque todos os neurocientistas estão, os neurologistas do mundo inteiro estão abandonando as pesquisas porque não tem sucesso, a verdade é essa, né? E eu sinto lhe dizer e sinto dizer à audiência que memantina e qualquer outro, aquele Excelon PET, aquele adesivo, e
E tem mais outras duas substâncias que, cara, desculpa, mas assim, mais atrapalha do que ajuda e não tem efeito, assim, assertivo a longo prazo. É como se é como se o cérebro, Beca, fosse um telhado e várias bolas de beisebol tivessem atingido esse telhado ficou com diversos buracos. E o que o remédio faz? Ele tenta diminuir um buraco e os outros 30 e poucos buracos ficam ali, ainda degradando, perdendo neurônios, né, sinapses sendo atrofiados e mortos. E o que acontece, assim? Eles são ineficazes. Eles são ineficazes, eles não agem na origem da doença, eles agem na sintomatologia. E eles causam muito mais efeitos colaterais do que propriamente efeitos positivos, né? Então, é uma doença sem cura, é uma doença assustadora, é uma doença intratável, é uma doença incurável. Mas o que você está me mostrando hoje na live com os seus cuidados com a sua sogra? Que, mais uma vez, é o que eu digo, não existe paciente intratável. Não existe paciente intratável. A doença, tudo bem, a gente não tem como lutar, né, às vezes, contra a doença, né? Elas são progressivas, elas são degenerativas, ok, já entendi. Mas quem vai contra isso que você está me falando, os seus cuidados melhoraram e muito perspectivas, prognósticos não tão positivos como esse da imobilidade, ou da falta de mobilidade, ou da pouca mobilidade, ou da incursão de quedas inesperado, né? Ela sofreu uma outra queda depois de uma queda. Então, com Alzheimer é a mesma coisa. E nem todo mundo está preparado para esse tipo de notícia que eu estou te dando, que o remédio não adianta, os remédios de hoje não adiantam. E também não estão preparados para esse novo recurso natural fitoterápico, que eu não vou dizer o nome, porque o Instagram pode me derrubar. Então, assim, o que você fez com esse, já que foi a parte mais desafiadora para ti, com relação aos cuidados com a sua sogra, o que você fez depois do diagnóstico? Conta Depois pra gente. eu tentei seguir a receita que o médico passou, com qualquer outra pessoa que faria. E daí, quando eu percebia que ela não tinha melhora, que ela não estava respondendo como deveria, estava tendo mais confusão mental, eu parti a pesquisar o porquê que ela estava tendo. Ela tinha uma penteadeira que tinha espelho no quarto e tinha um espelho grande em pé, né? Muito vaidosa ela adorava passar pó, vestir uma roupa, se cobrir dos ourozinhos dela, os folheados, tudo dela. E aí acabava que causava confusão mental na cabecinha dela. O E até espelho não é legal, espelho e nem aquele reflexo do vidro, da janela de vidro. Se você tem uma janela de vidro à noite, você tem que fechar a cortina. Eu sei muito bem que é isso. pronto, pesquisando, acabei sabendo, a primeiro ver que era isso. Aí acabei tirando esse guarda-roupa dela aqui, de lá, por conta que tava surgindo muita poeira e ela é asmática. Poderia surgir, como surgiu pneumonia nela, começo de pneumonia. Retirei tudo, só deixei a cama, uma mesinha de centro e a TV. Porque até hoje ela ama TV, isso, Ela assiste de boa, assiste de boa, pra ela é o melhor estímulo. Ela ama ver gente É dançando. engraçado, porque pacientes com Alzheimer, geralmente, dependendo também da fase que ela tá, eu não sei qual fase, mas aí não consegue acompanhar a trama de novela, de filme, né? Mas às vezes um programa dominical, de repente, uma coisa assim, ela já se diverte, né? Programas são as dancinhas, que às vezes eu coloco. Se tiver o balé do Faustão, ela ama.
Aí o canal Viva, que passa novelas que ela já assistiu. Eu Ah, noto, boa, Beca, boa. eu noto que ela fala assim, essa bicha é velha, ruim. Ela diz com a mulher da novela prestando atenção. E aí eu vejo que ela se lembra, sabe? E conversa. Uhum, Muito bom. A missa, muito. a missa, que ela, no começo, ela queria comungar, ir para a fila da comunhão comungar. Aí daí eu dizia para ela comungar espiritualmente, colocar a mãozinha no coração, rezar, porque ali ela da missa. Essa é uma parte boa de falar. Tem até gente comentando aqui. A Gisele está comentando que a mãe dela assiste a missa achando que o padre está falando com ela. É normal? É. É muito normal. Ela, Inclusive, eu atendi uma pessoa recentemente que era exatamente assim. Era exatamente assim. E ela botava todo dia a mesma missa para ela assistir o gravado. E eu ficava, gente, essa parte da espiritualidade, né, Beca? Eu vou até pedir para você comentar isso também. É um recurso terapêutico muito legal de se manter a parte espiritual de uma pessoa. Mantém ela mais centrada para ter mais momentos lúcidos, mais momentos de presença. Porque vai ter hora que ela vai estar lá no mundinho dela, mas quando você traz ela para nossa dimensão, aqui, por exemplo, quando você coloca o Faustão, sei lá, o balé, não sei o quê, né, são momentos que ela tá ali, né? Porque conforme as fases vão passando, fase intermediária para avançada, ela vai ficando cada vez menos presente, já cada vez mais fora do ar, digamos assim, né? é, Então, a parte da espiritualidade, né, de você manter isso vivo, funciona demais, não é, Beca? funciona. É, tanto que, assim, quando eu percebo que ela não tá focada na missa, eu mudo. Procuro um canal que Isso. ela foque a atenção. Porque não dá para mim ficar 24 horas com ela. Eu queria, mas eu tenho que arrumar Gente, eu botei um casa, papelzinho aqui. Ah, desculpa. fazer mais coisas além disso. E aí, se eu percebo que ela tá agitada, ela tem momentos que fica um fôlego para gritar, faz e não tem fim esse dela. Eu chego para fazer Ai, quis. uma coisa, ela diz: Não, eu estou Aham. cantando. Ela responde: Eu estou cantando. É, Eu ela mudo, gosta de coloco cantar. no YouTube, gosto. Coloco no YouTube e coloco músicas para ela cantar. Antes que ela não tinha TV com o YouTube, eu pegava o livrinho da igreja, ia folheando, cantando. E aí, quando eu percebia que ela gostava, o refrão ela sempre cantava. O refrão ela sempre Sim. cantava. Inclusive, eu ia te falar, essa época de carnaval é muito boa de estimular os pacientes com Alzheimer, né? Que a gente canta marchinha, a gente canta coisas lá de 1900 e lá vai bolinha, e aí adora. Geralmente música e dança são recursos que funcionam muito bem de estimulação, né? Em termos de fazer eles interagirem, né? E Beca, me diz uma coisa. Que você acha que uma cuidadora tem que ter? Porque eu vejo que você é uma cuidadora, independente de ser familiar ou não, você é interessada. Olha só, você procura recursos, você é interessada, né? Porque você podia deixar ela jogada lá no sofá enquanto ela estivesse calma e tá tudo bem. Mais um dia se passou e mais um dia que ela tá viva, né? Mas o que você acha que uma cuidadora tem que ter para direcionar esse cuidado com tanta maestria, com essa coisa de você estar sempre animada? Eu quero é vê-la bem, eu quero é vê-la feliz. E vai procurando esses meios, né, esses recursos. O que você acha que uma cuidadora tem que ter para ter isso que você tem, esse brilho nos olhos, mesmo cansada, mesmo tendo que ter administrar família, marido, casa, né? A sua vida pessoal que foi totalmente ou quase que totalmente, Bagunçada. sim, Primeiro de tudo, curiosidade. Tem que ter. Porque sem essa curiosidade, a pessoa não consegue avançar.
Então, eu não gosto de estudar, não é meu caso. Eu não gosto de estudar, mas eu tenho a curiosidade, eu vou ler, eu vou procurar um vídeo, eu vou procurar alguém para conversar. Então, tendo essa curiosidade, não é necessariamente você estudar. E segundo, um curso de primeiros socorros, porque vai lhe dar autoconfiança para como agir em meio a uma dificuldade. Então, eu falo hoje em dia que se eu tivesse o conhecimento que eu tinha 6 anos atrás, talvez ela não teria sofrido essa queda, esse desequilíbrio dela seria consertado com a atividade física direcionado a esse ponto dela, né? Então, puxando aqui. Muito bom, muito boa essa sua fala. Puxando aqui Muito boa essa sua fala, parabéns. Porque assim, eu vejo que tem gente que se desespera, né? Esse agir na hora da emergência, né? muito. Rola um desespero por falta de preparo. Porque olha só, é como eu estava dobrando esse papelzinho no início. O Alzheimer e o idoso, ele tem esses pontozinhos aqui de altos e baixos, como toda a vida do ser humano. Então, tem coisas que é do meu controle e tem coisas que fogem do meu controle. Porque pode surgir uma infecção, uma inflamação, uma escária, né? Mesmo eu trocando ela de posição várias vezes ao dia, eu Sim. pego vezes ao Ai, dia. Beca, deixa eu te confessar uma coisa. Eu me sentia tão culpada das escaras aparecerem. Nossa, é muito. Aí ficava uma cuidadora botando a culpa na outra e a gente chegou à conclusão que não era culpa de ninguém. Era simplesmente o fato, mesmo trocando de decúbito, mesmo mantendo o lençol esticadinho, mesmo usando óleo de girassol, mesmo passando oxiflower, mesmo passando Desane. Cara, tem horas que não foge do seu controle realmente. Pode. E eu falava, eu estou provocando iatrogenia nela, feridas, eu estou provocando. Eu falava isso pra mim. Era uma pessoa centenária, era uma pessoa que passava mais tempo deitada do que propriamente interagindo, né? Ela já estava com a mobilidade muito reduzida e ficava mais no mundo lá dela do que no nosso. Eu falo assim, tá, gente? Para vocês entenderem, momentos de lucidez e momentos de não lucidez. Tem bastante. E aí eu me sentia muito culpada, porque as escaras vinham, as infecções urinárias vinham. E de repetição. O que eu estou fazendo? Eu ficava assim, o que eu estou fazendo para contribuir? Isso é falta de informação. E era falta de informação minha também. Então, a minha não busca e querer justificar através de um possível erro meu, isso atrapalhava a minha performance de cuidados. Eu estou vendo que você, cuidadora, né, como cuidadora, é imparável. É imparável. Imparável. E aí, como mantém essa chama acesa? O que você faz quando está cansada? Quais são as dores que mais te acometem? Porque, veja bem, Rebeca, dentro da mentoria, eu trabalho as dores do cuidador com as meninas e com as minhas mentoradas. Então, eu sou muito afim de querer saber, assim... O que é, né? Que me acaba. Tem a sobrecarga, tem a sobrecarga, tem a desvalorização, tem a negligência e a dificuldade em delegar. Delegar eu já entendi que você não pode, não tem com quem contar. Você já me falou isso, falou aqui também na live. Negligência, eu não sei se ocorre com você ou se você consegue administrar dentro do seu tempo algum tempo para você. É negligência com saúde e negligência, no caso física, e negligência emocional. No caso da desvalorização, eu acho que não, você não vive isso, porque você se valoriza. Porque se você não se valorizasse, você não teria essa busca incessante de melhorias. E de estar sempre superando os desafios, por mais difíceis que eles sejam. E a sobrecarga, eu sei que vive. Então, dessas 4 dores, qual dor você falaria para mim, Dani? Eu vivo essa e essa. Eu não vou mais temer esconder. E eu convivo com a ansiedade desde o dia dessa queda.
Porque quando ela fraturou a coluna, a gente descobriu um desvio de bens por parte da filha dela, afastada, né? Que ela tem registrada, é a única registrada, que ela cuidou de várias pessoas, minha sogra, só registrou a mãe do meu esposo. Essa mãe do meu esposo que acabou dando o filho para minha sogra cuidar, né? Que eu coloquei minha sogra, que é a avó e mãe do meu esposo, como minha sogra, porque não mereço chamar outra pessoa de sogra a não ser Dona Mondinha, né? Porque quando eu comecei a cuidar dela e eu falei que ela não era nada, as pessoas perguntavam se ela era minha avó. Todo mundo pergunta se ela é minha avó. Quando eu falei, não, ela é vó do meu esposo. E aí, quando eu disse isso, e ela falou assim pra mim, como assim você não é nada minha? Você é minha nora. Ela gritou na frente de todo mundo. Ela me tem como nora e filha. Impressionante. Eu chegava cansada, estressada, atordoada com a faculdade, com a sobrecarga dos estudos. E ela dizia, oba, minha filha chegou. Ela dizia que ia para a faculdade. A sobrecarga ia embora ali na hora, né? Na hora, assim, parecia que renovava as forças, ia cuidar dela feliz de novo. Então, Inclusive, você está recebendo tantos elogios aqui, que linda! O Diego entrou elogiando. A Lana entrou elogiando. Acho que ela é da sua família, a Angelim também. O Diego disse que tem muito orgulho de ti como amiga. E peraí que eu deixo a boa aqui. Olha aí, a gente colocando isso na coisa. Falou que você é uma guerreira, que te conheceu na trajetória da graduação. Então, assim, parabéns. Eu não conhecia direito, agora tô fã, já tô fã. Oh, meu Deus. Eu me sinto agraciada por ter tanta gente, tanto anjo no meu. Até por último, agora, retornando ao assunto da área, é muito ruim, porque cuida pra ver a pessoa bem, aparece uma feridinha, assim, do nada. E aí foi no cóccix, né? Bem no final da coluna, próximo à bundinha. Esse era o meu problema. Esse era o meu problema, Rebeca. Era justamente aí que incidia e voltava, e melhorava, e voltava de novo. E aí eu chamei a enfermeira, que é vizinha aqui do consultório, para ela fazer aquela descamação da pele morta e começar a cicatrização, né? De dentro para fora, como tem que ser. Eu não tenho mão para usar um bisturi, também não tenho a técnica de enfermagem que ela tem. E aí eu sempre trago, se eu não sei, se eu não resolvo. Outra coisa que a cuidadora tem que ter, responsabilidade com ela e com o paciente, né? Se você não sabe, se não é domínio seu, procura quem tenha. Que aí vai te auxiliar. Exatamente. São pontos, são elos. A cuidadora ela não tem que ser dominante de tudo no mundo. Não dá para ser, é humanamente impossível. Então, são anjos, são pessoas que vêm à vida da gente para poder contribuir, somar. Voltando para a pergunta que tinha me perguntado, as minhas dores, eu convivo com essa ansiedade minha, que já vem desde a infância, só que veio à tona agora, né? Na infância, se um coleguinha meu dissesse assim, você esqueceu tal trabalho, tu vai ficar de recuperação. Acontecia um colapso mental e eu desmaiava, acordava no hospital. Então isso já eu sei, o nome disso, sabe o que é? Você dava estática neural em você. Eu aprendi isso estudando inteligência emocional, não era não? Esse apagão... Era isso. Até hoje não descobri, tô descobrindo hoje. É algo que eu... estática neural. É quando você fala para você assim, eu não consegui. Aquilo te dá um bloqueio. E dentro do seu cérebro, as sinapses é como se fosse um curto-circuito mesmo, né? A gente aqui é toda eletricidade, né? E aí é como se fosse um curto-circuito. Eu tive que aprender isso porque
Porque lá dentro da mentoria eu dou inteligência emocional e muitas falam para si, eu não vou conseguir. Para Eu sou cursar. uma fraude, eu sou uma impostora. Eu não mereço estar em atendimento, né? Eu Porque não, você lida com vida, é uma responsabilidade muito grande. não me culpabilizo mais como antes. Que bom, que E aí, bom. isso ajuda a controlar essa ansiedade, essa palpitação, o pensamento acelerado, que eu O tenho pensamento acelerado, isso é super sintoma. Aham, super sintoma. Às vezes entendi. eu quero falar uma coisa e já passo para o final sem nem ter iniciado no meio aqui. Então, eu busquei em mim controlar. Ontem mesmo, antes de dormir, eu tava assim, louca da vida, porque eu tinha que acordar no outro dia, fazer minha rotina, me cuidar e estar aqui hoje. Só que aí Sim, tem que ter toda uma organização prévia, né? tem que ter, porque quem é ansioso, se a pessoa não faz essa organização, acaba se embaralhando, misturando tudo. Então, Sim, sim, e muito bom. Obrigada por compartilhar isso, porque é uma vulnerabilidade, né? Às vezes a gente não se sente tão confortável de estar compartilhando, mas você com certeza vai estar ajudando, tanto quanto quem está ao vivo, né, como quem vai assistindo gravado, e também está contribuindo comigo, porque eu aprendo muito com vocês, né, com essa troca de experiência. Dentro desse ínterim também, eu queria saber. é, Você tem, além dessa, eu acho que você chegou a compartilhar comigo alguma visão sua sobre gerontologia, que eu até achei assim, legal, né? Eu acredito que essa tua atuação já é bem gerontológica. Eu percebi isso assim nas nossas conversas antes de te convidar para fazer uma live. Muitas das cuidadoras, sabe, Beca, elas têm a impressão que a enfermagem vai dar um upgrade. É como se elas, tanto para ser reconhecida, valorizada, quanto para ganhar mais, e ter um upgrade em termos de conhecimento técnico também. Só que as nossas áreas de atuação são tão diferentes. E quando eu vi uma enfermeira gerontóloga falando que, na verdade, quem tem que fazer o curso de cuidador são as técnicas de enfermagem, né? Porque elas lidam de uma maneira diferente com os atendimentos. Eu queria saber de você, o que a gerontologia tem a ver? Por que você conheceu de gerontologia para poder ter esse tipo de atuação, né? Como é que surgiu a gerontologia na sua vida? Se é que surgiu e como você aplica isso no seu dia a dia? a gerontologia veio assim como um oceano num copo, assim, um mar de experiência. Então, voltando também para o assunto da enfermagem, não julgo quem escolhe a enfermagem, não julgo quem escolhe a educação física, não julgo quem escolhe a área da saúde, porque contribui. E a gerontologia, para quem não conhece, é o estudo do processo do envelhecimento. A gente busca a saúde, o cuidado para a pessoa idosa, para ela se manter saudável. A enfermagem, ela cuida da doença, né? Ela não cuida da pessoa em si, do psicológico, do social, do que a Do gente gosta humano, né? do humano. Ela vai cuidar da doença, de administrar Dos medicamentos. procedimentos necessários, né? Aqueles procedimentos até mais invasivos de manutenção de vida, né? Isso. Aí a educação física já trata do exercício, do bem-estar do paciente, para que ele tenha a funcionalidade de decidir e agir, né? A minha sogra, hoje em dia, ela não age, ela só decide. Ela tem autonomia de decisão para tomar o café da manhã dela, se ela vai querer um café ou uma fruta, ela sempre decide. Porque ela Muito bom isso, porque o paciente com Alzheimer vai perdendo isso também, né? não é. A gente nota que ela é fã de comida. Ela toda a vida foi gordinha porque ela adorava atacar a geladeira a qualquer hora. Então, E o paladar dela alterou já?
O paladar, às vezes, eu sinto que alterou, porque às vezes a mesma comida que a gente faz, eu como. Então, a mesma coisa que eu como, Não, mas eu digo assim, por exemplo, eu percebo que é mais pro doce, então aceita mais o doce e rejeita o restante. mas eu acho assim, o paladar dela mudou quando eu conversei com uma amiga dela, que ela disse que ela não comia comida de panela, né? Que a gente costuma dizer. Ela não gostava muito de comer arroz, feijão, essas coisas assim. Ela gostava de beliscar pão, sanduíche, bolo. A alimentação dela era totalmente diferente. E hoje, ela muito, muito bem. E não reclama, não pede, não. Às vezes ela diz, né, se tá um pouco salgado, se tá insosso, ela sabe definir essas coisinhas. Ela sabe definir o gosto do suco, do café, tudo ela sabe definir. Graças a Deus. Então, essa questão que eu estava perguntando, desculpa te interromper, eu vejo que a gerontologia ela pode ter te ajudado até a respeitá-la, nessa autonomia de decisão, né? Muito. É algo também que a cuidadora tem que ter. Quando a gente diz que um idoso voltou a ser criança, é algo que negligencia o idoso. Não façam isso, pessoal, não façam. É uma pessoa adulta, madura, que tem suas próprias vontades, seus próprios interesses. Então, quando eu trago que o idoso é uma criança, é totalmente diferente. A criança, ela não sabe o que vai fazer. É a mãe, a família, que determina a sua rotina. O idoso não, ele gosta de sair, conversar numa praça, ele gosta de ir à missa. Então, é algo que é totalmente diferente. A minha sogra, ela tem aquelas conversinhas que a gente acha graça, que parece uma criança, mas não é. É algo dela, é Sim. dela. Da personalidade dela, né? E eu te digo uma coisa, eu respeito tanto o idoso nas suas vontades, que até banho eu negocio, até banho. Eu não fico lá forçando a criatura a tomar banho na hora que eu quero, porque tem que tomar todo dia. Não. Banho não é necessário todo dia, não, dependendo do perfil daquele assistido. Não acho que seja, não. Uma centenária, por exemplo, eu estou te dando esse exemplo da minha última paciente com Alzheimer. Centenária, vivia na cama, não saía. Por que eu vou ter que forçar ela a tomar banho, sendo que banho cansa, deixava ela cansada, deixava ela ofegante? Era um trabalho muito grande, era um trabalho que eu digo dispendioso para ela, né, dispêndio de energia, a gente colocava ela em risco todo o tempo, por conta dela já não estar mais se segurando em si. Ela usava a gente de andador, ela tinha essa insegurança de queda também, enfim. Então, até isso era uma coisa negociável. A única coisa que eu não negociava era remédio, ingesta de líquido e, e alimentação, né? Assim, até na alimentação dá para flexibilizar. Agora, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco, né? Refletir em parar de seguir o roteiro. Tá sempre se questionando, igual você falou do como que é? Excitalopram, esse remédio. Poxa, você viu ali, deu uma lidinha na bula, falou, peraí, eu tô vendo que minha sogra tá assim, assim, assado, peraí que eu vou ler a bula, peraí que eu vou buscar, peraí que eu vou pesquisar. A mesma coisa eles têm que estar bem, gente. Esquizofrenia, né? É medicação para ela não tem interação mental para tratar um esquizofrênico. Então, era algo que eu poderia estar causando na digestão desse medicamento, né? Na mente dela, algo Sim. que não ia Sim, se fazer. a gente puder prevenir qualquer fator de estresse, né, para o idoso, eu acho válido, assim. Então, voltando para essa questão da geronto na sua vida, né, eu já entendi como é que a educação física, né, fez você performar na tua arte de cuidar. Você estava sempre estimulando ela fisicamente para que ela voltasse para a mobilidade normal, ou pelo menos parecida com a anterior, que ela tivesse
como andar e fazer as coisas dela, do dia a dia. E essa questão gerontológica mesmo de respeito e trazendo funcionalidade e autonomia, né? E Psicologia, interrompendo de qualidade falar, de vida, né? ela veio para agregar algo que eu já vinha pesquisando o processo do envelhecimento já da metade, um pouquinho antes da metade da minha graduação. Já estava pesquisando algo que eu gosto, que era o nível de atividade física com a capacidade funcional do idoso. Então, será que quanto mais o idoso vai ter consequências na sua capacidade de definir ações do dia a dia da sua rotina? Ou não, qual é a diferença? Sim, se esse idoso ele é sedentário, mas ele faz suas compras, se ele tem autonomia dentro de casa, o quanto isso impacta na vida dele, né? Mesmo o idoso não praticando exercício físico regularmente, mas ele tendo uma boa sociabilidade, um bom decisão, né, de sair na rua, fazer suas compras. Então, se ele preserva essa sua interação social, ele vai ter, com certeza, uma boa capacidade funcional, mesmo ele sendo um pouco sedentário, mesmo ele não praticando tanto exercício físico. Ai, você acha que eu consigo ensinar isso para as cuidadoras? Eu quero ensinar isso para elas. Beca, o que que eu faço? Me dá essa solução. Eu quero ensinar que elas tenham recursos da gerontologia para atuar nos cuidados. Olha só, eu poderia fazer só uma especialização, que duraria 1 ano e agregaria a minha educação física. Mas eu decidi fazer o tecnólogo de geronto porque ele abrange um globo assim da saúde e da educação. Então são áreas que eu gosto muito de trabalhar. Eu também sou apaixonada. Não é? Beca, bate aqui que a gente vai, ó, bate aqui, bate. Tum, a gente vai formar essa ideia. Eu vou chamar as cuidadoras para a gente poder fazer uma imersão. Eu quero ver se elas conseguem usar essa ferramenta, porque eu uso dos meus atendimentos, elas também são capazes, né? A gente tem que parar a gente tem que tirar essa pecha das cuidadoras que elas não conseguem, são limitadas, que a área dela de atuação é só ali ficar olhando o idoso. Não! É por isso que a gente não tem que fazer tarefa doméstica, nem cozinhar, nem limpar, porque a gente tem muita coisa para fazer com o idoso. Muita coisa! Não é verdade? Aumentar a qualidade de vida dele é estar todo o tempo, não só monitorando, acompanhando e sendo companhia e dando segurança para o familiar, é agir diretamente na vida dele. Todo dia uma melhorazinha, todo dia 1%zinho. Sabe por que pedem para o cuidador fazer alguma coisa extra? Porque acha que enquanto o idoso está parado, dá para ela ir fazendo outras coisas fora. Ah, mas é parado que ele cai, tá? É parado que a gente pisca o olho, ele vai lá e ó, já aprontou. E aí a cuidadora, ela tendo uma rotina que vai facilitar o cuidado, a atenção com o exercício, a prática da atividade com ele, toda essa rotina planejada para ocupar, também para melhoria dele. Quando o idoso sente que ele é necessário, ele tem atividades para fazer, ele acorda animado. Sim, Beca, é verdade. Ele fala assim, não, hoje eu tenho aquele meu compromisso. Ah, você esqueceu que eu tenho aquele compromisso? Eles começam, né? A ficar todo cheio de importância. É muito gostoso de ver. Vai agir em defesa. Não, ela não pode estar se ocupando com isso, não. Vem cá que ela vai fazer isso e isso comigo. Ela já tinha planejado isso de ir na praça e fazer uma caminhada. Ela já tinha planejado de ir comigo na minha. Ela já tinha planejado um encontro com um grupo. Quando ele faz parte de algo, de uma rotina extra rotina, né? Que a gente pode dizer assim, fora da rotina. É um compromisso extracurricular, assim, uma coisa fora do script.
sente mais aberto, né, a vontade a fazer outras coisas novas. É porque já está nos últimos anos, né, caminhando para o final, vamos dizer assim, e esse idoso não possa estar experimentando coisas novas, conversar Na com verdade, essa fase deles é um novo começo, né, Beca? Um novo começo. eu acho Toda que fase, gente, é um novo começo, não? Você não acha? toda fase tem um novo começo, é uma nova forma de ver a vida. Então, vamos ensinar essas cuidadoras, vamos ensinar elas a usar essa ferramenta. Eu estou Eu acho muito animada. Eu tenho aqui o PDF dessa ferramenta. Eu sempre uso ela, né, nos meus atendimentos. Inclusive, uma cuidadora com uma visão gerontológica, eu acho que causa um posicionamento estratégico, um posicionamento de reconhecimento, de valorização. E eu tenho um receio de colocar esse projeto em pauta por conta de que eu não sei realmente o que as cuidadoras vão achar. Eu não sei. Porque quando eu cobro 150 no atendimento, eu cobro mesmo 150, R$ 200 para estar fazendo uma visita para sondar e aplicar. Às vezes eu nem consigo aplicar só num atendimento, eu tenho que ir mais de uma vez para não ficar impondo certos testes que são um pouco até mais chatos de se fazer, né? E, e aí requer tempo, intimidade, um envolvimento ali me exige mais tempo, mas elas não sabem que tem essa ferramenta à disposição. Porque elas só fizeram o curso de cuidador e pararam. Então, por isso que eu falo, vem para Geronto, vem estudar, vem se especializar. Ah, você não quer entrar na faculdade? Paga aqui uma pessoa que saiba. Invista em você, invista na sua carreira, invista em dar qualidade de vida para os seus idosos, porque nós somos promotoras de saúde, nós somos coaches de cuidados. E é assim que vocês têm que se ver. Tira esse ar doméstico, tira esse ar de subalterna que as pessoas querem te colocar, quadrar, né? não é? Ai, Beca, eu queria ficar aqui até a noite toda. Como eu quero. Muito bom, esse bate-papo é muito bom, muito gostoso. A gente não O Instagram, ele só me dá 1 horinha para eu deixar a live gravada e eu quero deixar. Eu vou compartilhar nos stories essa ideia nossa, vou botar uma enquete para ver o que elas acham dessa ideia. Se essa ferramenta realmente ajudaria elas a performar na arte do cuidado delas. E eu conto com a sua ajuda. Eu conto mesmo, porque você vai poder, por exemplo, explicar a parte de testes mais físicos, e tem muito teste físico, né? Eu posso ficar com a parte dos testes cognitivos, tem todo um teste de rastreio familiar e tal. É muito gostoso fazer uma avaliação multidimensional, né? Porque não tem como você conhecer só na conversa. É um instrumento de trabalho. Não tem. Então, não tem como eu saber que tem um desequilíbrio se eu não fizer um teste de equilíbrio para saber se ela vai tombar ou não. Então, e aí você já fica preparada para atuar, né? Isso, um instrumento de avaliação traz para você toda a leitura, o relatório do que você vê concreto, é um material concreto do que você vê aqui em cima, do que você poderá agir através dessa avaliação que você vai fazer com essa avaliação. Então, você não vai às cegas atender a avaliação, vai sabendo Muito bom. fazer. Como fazer. Muito bom. E aí direciona esses cuidados de uma maneira profissional, de uma maneira científica, de uma maneira pautada. E aí você, quando essa avaliação fica pronta, você pode traçar um plano de cuidados. Ai, que gostoso. Gente, eu acho muito maravilhoso. Imagina a família toda fica assim, nossa, minha cuidadora é expert. Conhecer a cuidadora vai ter. Nossa, é muito, muito assim, gostoso de ver uma pessoa que gosta daquilo que faz e faz. Sim, e faz com primazia, com louvor, que faz, né? Ai, olha, eu vou te ligar, a gente vai marcar essa reunião e a gente vai montar esse projeto juntas, tá bom? Muito feliz, Dani, por ter. Muito, eu também. Você é um docinho de coco, eu tô adorando.
Você é propósito do meu Obrigada. a Deus, assim, eu pedi a todo Deus, me mostra uma pessoa que possa fazer uma parceria boa para incentivar. E todas as cuidadoras têm que ser parceiras. As cuidadoras são uma classe muito desunida, Beca. A gente Seja sempre familiar ou profissional, elas se veem não como disputa, né? adversárias, como concorrentes. E não é, entendeu? Compartilhar, né, esses ensinamentos. Eu faço isso no meu trabalho. E aí, Sim, através da experiência tal, que a pessoa passou e como eu posso trazer isso para a rotina do meu trabalho, é sim, sim, mais, mais unido e conversar com vários outros profissionais, né, para poder ter esse elo, essa comunhão. É tanto que a saúde, exatamente. sempre trago a saúde, né, do que a gente conhece, a gente é dividido em partes. A gente tem um médico para cabeça, Sim. um médico para o coração, um médico para o estômago. E aí, Sim, aí o estômago exatamente, Beca, a gente reúne tudo num profissional só. é só, Obrigada, Beca, muito obrigada mesmo. Dá uma. muito Hã? agradecida. Estou muito Ah, que feliz isso. por essa oportunidade. Você E gostou? Não, assim, você já tinha feito live? acredita que eu tentei fazer na pandemia, mas era só comentando. Olha, você se saiu muitíssimo bem. Eu pensei que você ia ficar com vergonha, pensei que você ia gaguejar, não sei. Eu falei, ah, ela tem cara de ser tímida, né? Mas Então, eu queria te agradecer pela presença, eu queria te agradecer pelas suas falas. até eu pensei, Manda um. a gente fala o que gosta, o que sabe, o que conhece, é muito gratificante. Exatamente, ó. Manda um beijo para sua sogra, dá parabéns ao seu esposo, parabéns mesmo pela missão de vocês. Que Deus te dê mais força e mais capacidade, mais habilidade para estar estendendo ainda mais a vida dela enquanto ela quiser e puder, Deus né? quiser, e vamos Porque juntas na missão de formar, porque na minha cidade é muito fácil. Tem uma amiga que ela é formada em enfermagem, ela quer cuidar, mas ela não se apta por conta que falta essa experiência, falta uma, uma visão mais aberta, né, para o cuidado. sim, E é algo assim que se forma com o passar do tempo, né, com pesquisa, diálogo que a gente está tendo, com a formação de uma cuidadora de idosos, que englobe tudo isso que a gente está falando, né? Que a pessoa exatamente. A Alana está perguntando se a live vai ficar salva. Eu vai estou tentando. Vamos se despedir, senão a live não vai ficar salva. tchau, tchau. Boa noite, beijo no seu coração. A gente volta aí com mais collabs como essa, tá bom? Qualquer coisa podem me chamar a gente no direct. Tá, obrigada. Boa noite, gente. Beijo, fui! Ai, vamos tirar um print, peraí. Dá um sorriso aí. Pronto, tirei. Agora eu vou de verdade. Fui, beijo.